Oi gente, bem-vindos ao canal Rubricana, me chamo Neide e hoje eu trago a resenha desse livro aqui, O Jogador, do autor russo Dostoiévski, né, um trava-língua. Esse autor russo, que eu nunca tinha lido, né, e foi interessante como eu cheguei a essa leitura e eu vou dizer a vocês. Eu estava conversando com o William do Literatura Dark, que vocês conhecem, né, do canal Literatura Dark, e eu tinha comentado com ele que eu nunca tinha lido nenhuma obra de nenhum autores russos, né, e até eu não tinha nem interesse porque eu tinha muitas coisas para ler. Então ele me indicou, não, vou te mandar um livro, né, para você iniciar por esses autores clássicos russos. E ele me mandou, só que ele não me mandou só um. A gente estava falando de autores russos e também estava falando de ficção científica. E ele me mandou esses dois livrinhos aqui. Muito obrigada, William, né, pelo presente, né, que foi o Contato do Carl Sagan, né, ficção científica de primeira, e O Jogador, né, do autor russo, né, Dostoiévski. Desculpa aí porque é um trava-língua para mim. Né, então assim, eu vou falar para vocês, né, o enredo da história de O Jogador, né, e depois vou falar minhas impressões, né, e de antemão tenho a dizer que são as melhores, né, para uma primeira leitura, né. Para quem não conhece, que eu acho difícil, né, ele é um autor famosíssimo, né, dos clássicos, né, ele é autor de Crime e Castigo, que eu não me atrevo ainda a ler, né, mas eu acho que para início esse livro foi muito interessante e divertido, né, até um certo ponto, né, porque a linguagem desse livro, digamos que é um pouco rebuscada, né, diferente dos livros que eu costumo a ler, né, eu leio muito poucos clássicos, já li alguns clássicos, mas esse foi muito interessante. Então, eu vou contar o que é a história e depois eu vou falar as impressões que eu tive desse livro. Então, conta a história, né, de um rapaz que ele é tutor de uma família, de um general russo, né, que eles vão para a Alemanha, né, para a cidade de Roletemburgo, né, um nome bem interessante e eu vou dizer o porquê. Uma cidade que ela é cheia de cassinos, né, de jogatinas muito famosa naquela época da Europa. Então, ele é tutor, né, dos filhos, digamos assim, desse general aqui, né, e ele vai de viagem com a família para esse local, né. Ele tem, digamos assim, uma paixão recolhida pela filha, se eu não me engano é filha desse general, né, que ela a princípio não quer nada com ele, mas no certo ponto da história acaba, digamos assim, se entregando a ele, então o jogo vira, né. Ele é um rapaz bem irônico, bem divertido, né, que ele inteligente, né, que apesar dele estar inserido na burguesia, ele acaba indo, né, de encontro, né, questionando vários aspectos dessa burguesia onde ele está inserido, né, e ele considera até o seu patrão, né, um burguês burro, né, na concepção dele, onde ele acaba, digamos, metendo os pés pelas mãos e acaba se endividando em cassinos, né, dessa região, né, de Roletemburgo. Então, o enredo da história é basicamente essa, né? Ele é tutor dessa família e essa família é uma família, digamos, que está à beira da falência e vai atrás, digamos, de uma tia-avó desse general que é riquíssima, né? Então, esse general espera que a velha morra para herdar toda a fortuna porque ele está acumulado em dívidas, né? A grande maioria, inclusive o nosso personagem principal aqui, né, acaba endividado, né, pelas jogatinas dessa região, né? Então, basicamente, a história gira em torno das impressões dele, dessa família, né, que ele busca um tom bem irônico, né, digamos, da concepção, e ele acaba inserindo, digamos assim, nessa sociedade burguesa, né, e tudo que ele, digamos, pregava,
ele está também inserido naquilo. Só que ele tem uma visão muito crítica de toda a situação onde ele está, né? Eu gostei muito do final, ficou um final bem interessante para essa história aqui. Eu achei muito fluida, apesar de uma linguagem bem rebuscada, diferente de tudo que eu li, né, até então, né, desses autores clássicos, principalmente esse autor clássico russo, né, eu gostei muito da forma como ele trabalha, né. Agora vamos para as minhas impressões. O enredo é esse, ele é um tutor, né, que vai com essa família aqui para a Europa, para essa região, onde existem muitos jogos de azar, e ele acaba ficando endividado, né? Ele ganha uma grande soma e acaba depois se endividando, né, nesses jogos de azar, e ele tem uma apaixonite pela filha do general, né? E aí vai ser desenrolada toda a história em si, né, em torno do general que busca, digamos assim, que a velha morra, que é a tia dele, para arredar e para saldar suas dívidas, né? E a crítica que ele faz em si, em todo aquele contexto. Então, assim, eu achei esse personagem muito irônico, muito sarcástico. Foi uma das coisas que eu mais gostei nesse livro. Eu senti toda a ironia e a crítica, digamos assim, social daquela época, né, que o Dostoiévski retrata, né, dos costumes europeus. Né, digamos assim, ele diz que os russos imitam muito os europeus, né? A ironia de ele ter botado o nome da cidade de Roletemburgo, né? Para mim foi uma grande ironia dele, né? Roleta, né? Como Hamburgo, né? Aquela região ali da Europa, da Alemanha, né? E fora as críticas sociais que ele faz de costumes, as críticas sociais, digamos assim, do dinheiro, né, que todas as pessoas são iguais, né, porque que rico e pobre, né, eles acabam se endividados, né, por uma única coisa, que são jogos de azar. Então, assim, eu gostei muito, né, eu vou ler outras coisas, né, mas eu vou com calma, né, William. Então, eu gostei muito, muito obrigada pelo presente, né, porque foram 2 presentes. Você me apresentou esse autor, né, e eu gostei muito. Uma literatura bem leve dele, com altas críticas, né, e da ironia desse personagem muito inteligente. E eu notei realmente que esse autor, ele tem um cunho muito, digamos assim, socialista, né? Posso estar até falando besteira, mas eu gostei muito, né? Eu vou ler outras coisas, né, desse autor, mas eu vou com calma. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.